pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Fala Beth. Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal. Vocês já sabem, né? Mas não custa nada a gente lembrar que a gente tem um compromisso de toda quinta-feira trocar conhecimento e informação que, lógico, que vai agregar aí na sua vida, na sua jornada profissional e também pessoal, tá, gente? Mas antes da gente começar, já sabe, né? Curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal, que afinal de contas, através desses atos, minha gente, não subestime, tá? Que a gente tá ganhando aí, ó, velocidade, chegando a quem realmente precisa. Porque eu digo a todo mundo, né? Um dia eu só fui aquela pessoa que fui buscar informação para melhorar ou aprimorar aquilo que eu já tinha. Então, que você seja essa pessoa que leve aí a minha mensagem para aquelas pessoas que precisam ou até para você também, tá bom? Vamos embora, vamos finalizar esse mês de abril. Gente, que mês incrível, né? Abril é um mês muito especial. Realizei alguns sonhos, né? Foi incrível. Foi incrível. Deus, como sempre, se faz presente. E pode ter certeza, tá? Aquilo que você menos espera, coloca na mão dele. Porque no momento certo as coisas vão acontecer. Não tem como, né? Eu sou fruto de um Deus bondoso, que me deu essa capacidade de levar através das vendas esperança, motivação, fazer com que as pessoas acreditem que realmente elas podem sair do ponto A para ir para o ponto B. Então, se você é dessas pessoas, fica aqui comigo, porque o Fala Beth vai agregar muito na sua vida. Beth, o que a gente vai fazer hoje? Qual vai ser o conhecimento que você vai agregar na nossa vida? Gente, pra gente fechar essa caixinha de abril, esse mês a gente falou dos principais erros que as pessoas cometem quando o assunto é venda. E um deles, eu coloquei até aqui, ó. Como vender com confiança e conexão, mesmo sem ser especialista. Porque vamos chegar assim a essa conclusão, que para ser especialista em algo, você realmente tem que ter uma prática, tem que ter estudo agregado, mas é um erro pensar que a pessoa só consegue vender se ela estiver já nesse nível, né? Todas as pessoas que chegaram a esse nível, pode ter certeza, eles passaram por um começo. E eu quero que você aí do outro lado, comecei a vender. O que eu preciso saber? Já pega papel e caneta pra gente começar, tá? Eu coloquei aqui que, tá? Comece, eu vou falar já, desvendando um mito. Que a pessoa acha que para ela ser um bom vendedor, um bom consultor, ela tem que ser expertise, tem que ter expertise naquela área. Mas eu tô começando agora. Será que eu consigo chegar a essa perfeição? Eu tenho que chegar a essa perfeição para só depois falar com as pessoas sobre o meu produto? Isso é um mito, gente. A gente tem que começar. Vai ter erro no percurso? Vai. Talvez você escute aqui o que eu tô falando, vá colocar em prática em seguida e se atrapalhe, ou erre, ou falta, ou esqueça. Mas isso não pode te paralisar. A gente já sabe disso, não pode te paralisar. Então eu coloquei aqui, ó, isso é uma verdade desconfortável. De achar que para vender algo, alguma coisa, algum serviço, algum produto, você tem que ser especialista naquilo. Não, você tem que ter muita vontade, muita fome. Todas as pessoas que eu tenho como referência quando fala, né, nesse tema de venda, uma das coisas que eles falam é que as pessoas de venda, elas têm uma fome, elas têm uma vontade a mais de fazer algo que nunca ninguém fez, ou que sai aquela, sabe aquela verdade assim, poxa, eu acredito nisso, eu tenho, por mais que eu não chegue ainda na minha perfeição, mas eu vou lá, vou tentar, vou errar, vou voltar, vou fazer, vou acontecer. Elas têm que ter essa vontade, tá? E eu coloquei aqui, ó, traga alívio na solução. Tô começando agora. Confesso, já identifiquei que tem coisas que eu preciso ainda ajustar na minha abordagem. O que eu preciso já levar para aquela pessoa, para ela se conectar, ter essa conexão, esse relacionamento, né? Porque a gente sabe que venda já passou da só ser uma troca de produto e dinheiro.
Venda tem que ter relacionamento, sim. Então eu coloquei assim, ó, conectar com a dor, com o desejo, do momento, com o momento do teu cliente. Por que ele? Porque, gente, por mais que o teu produto às vezes seja incrível e até teu cliente aceite, entenda isso, talvez não seja o momento dele. E a gente tem que saber ter esse viés, sabe? De entender qual é o momento do meu cliente. Para não ser invasivo, para não ser aquele consultor chato que incomoda, sabe? Que causa até aquela repulsa de tipo assim, meu Deus, lá vem ele de novo. Então a gente tem que se conectar. Seja com a dor, seja com o desejo, seja com o momento. Mesmo que você não tenha, né, esses anos com essa habilidade de venda, seja mais humano no ato de atender, no ato de negociar com as pessoas, porque elas vão sentir isso, sabe? Elas se conectam com isso. Então coloquei aqui, ó, 3 pontos que você precisa ter nessa abordagem, mesmo se você, já falei, né, mas não custa nada lembrar, mesmo que você não tenha anos de venda, o que é que eu preciso ter? Clareza. Quem é você? O que você está querendo ajudar a pessoa? Qual o valor que você entrega nesse processo, nessa troca? Porque tem que ter valor. Não é só vender por vender. Tem que ter algo agregado a isso. Então as pessoas precisam sentir essa clareza, tá? História e experiência. Contar. Eu disse assim, ó, tô começando agora. Seja mais humano, gente. Se eu pudesse dar uma mega dica com relação à venda, tô começando agora, seja humano. Eu lembro que meu processo assim de início, sabe, no ambiente de vendas, eu gostava de conversar com as pessoas, sabe, para que elas se sentissem em um ambiente confortável. Para só depois eu chegar e falar o que eu vim, né? Se ela realmente está apta, ou talvez ela só queira conversar naquele momento. Então que você troque histórias, experiências, né? Traga outras realidades de clientes para que ela realmente se sinta confortável ali com a sua presença. E eu coloquei aqui, ó, foco na conversa e não na conversão. Porque a gente, quando tá nesse ambiente, né, de venda, a gente quer fechar. Lógico, não tem uma sensação melhor do que teu cliente, ah, não, eu vou querer. Não tem, né? É muito bom isso. Mas para isso acontecer, você precisa focar na conversa. Você precisa entender o que é que teu cliente quer para aquele momento. Para só depois finalizar algo com mais eficiência, eficácia, sabe? Dizer assim, concluir o processo assim, caramba, porque para quem não tem muita prática aí no ambiente de venda, finalizar um processo, gente, sabe o que quer dizer isso? Não é só vender, é dizer que você passou por toda a jornada do cliente e ir lá acertando, sabe, as coisas. Então, assim, quando você começa a ter esse entendimento, a ter essa consciência do que o processo da venda é muito mais do que só ganhar dinheiro com isso, você se sente realizado. E a conversa, ela vai te ajudar. A gente já falou aqui, né, na questão das perguntas, que são muito importantes quando a gente faz essa anamnese, né? Porque, gente, o processo de venda, a gente sabe que é técnica e a gente tem uma vou dizer que assim, é como se fosse uma narrativa, sabe? Um roteiro que você precisa ter para você concluir a tua venda, né? Ajudar o teu cliente na tua tomada de decisão. Então, se for também dar uma dica, foca na conversa. Agora, entenda o que seu cliente quer. Não seja invasivo, né? As pessoas às vezes não entendem a linguagem também não verbal do seu cliente, porque às vezes ele pode estar incomodado e dizer que não quer você ali, mas você pode perceber através do comportamento, através das atitudes dele, que ele não está apto ali a te escutar e falar, problema nenhum, ó, entendo que você agora esteja ocupado. Eu sempre observo, sabe, quando eu vou pra rua e eu tô andando assim, né, com algum consultor, até para ensinar, ou até para mim mesmo, para me colocar em prática, em situação de exercício, eu sempre olho o ambiente antes. Se eu perceber que a pessoa tá ocupada,
Se eu perceber que a pessoa tá em um ambiente assim que ela não vai doar ali a atenção dela, eu nem entro, né? Ou senão já teve um momento de eu entrar, oi gente, tudo bom? Ó, deixa eu falar um pouquinho com você. A gente tá ocupado. Tudo bem, sem problema nenhum. Por que eu tô falando isso? Que às vezes a gente não percebe o outro e acaba sendo muito invasivo. E a pessoa diz assim, ela não entendeu. Gente, eu já vi isso. Eu já presenciei isso. É muito desconfortável, né? E depois a pessoa sai com aquela sensação, meu Deus, como ele foi grosso. Será que ele foi grosso? Ou você não olhou o contexto geral e quis ali colocar a sua vontade em cena? Então são essas pequenas coisas que faz você eliminar os erros. A gente aprendeu hoje nesse Fala Beth que muito mais do que só vender, a gente tem que se conectar com as pessoas, entender, se relacionar, porque daí, consequentemente, a gente vai eliminando os erros, né? O resto é só técnica que você vai aprender aqui comigo, tá bom? Em toda quinta-feira. Toda quinta-feira a gente volta. Gente, lógico que a gente volta, tá? Antes, se você ainda não fez isso, já te aconselho a fazer isso agora. Para aí, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Cheiro! Maio, mês das mães. Quem trabalha com venda já começa a te movimentar, porque é a segunda data que mais as pessoas presenteiam. E aí, como é que você está? Tá se preparando para esse momento? Não se aperreia, porque próxima quinta-feira eu vou te mostrar como você aproveitar esse mês de maio e fazer um mês maravilhoso. Cheiro, fiquem com Deus, porque próxima quinta-feira a gente volta com mais um Fala Beth. Beijo!